Por que um livro citado no Novo Testamento foi removido da Bíblia que você conhece? Judas 1:14 nos diz que Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor com milhares de santos. A maioria das pessoas assume que todos os livros importantes sempre estiveram na Bíblia. Mas a história mostra que comunidades cristãs diferentes preservaram coleções diferentes de escrituras sagradas. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 passos claros. Primeiro, você vai descobrir o que o livro de Enoque realmente contém. Depois, vamos entender por que líderes religiosos, ao longo dos séculos, escolheram silenciar essas revelações. E, finalmente, vamos explorar como essas verdades antigas se conectam com eventos que estão acontecendo agora mesmo ao nosso redor. E uma vez que você entenda essa primeira camada, a verdadeira história começa. O livro de Enoque não é ficção inventada por alguém sem importância. Enoque foi o bisavô de Noé. As Escrituras nos dizem que ele andou com Deus de forma tão íntima que não experimentou a morte. Gênesis 5:24 registra que Deus o tomou. Esse homem teve acesso a revelações que outros profetas não tiveram. Ele viu o trono celestial. Ele conversou com anjos. Ele recebeu visões sobre o julgamento futuro. E ele escreveu tudo isso. Por séculos, a Igreja Etíope manteve este livro como escritura canônica. Eles nunca o removeram. Fragmentos em aramaico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que comunidades judaicas antes de Cristo consideravam Enoque como texto sagrado. Os pais da igreja primitiva, como Tertuliano e Ireneu, citavam Enoque com autoridade. Então o que mudou? No século IV, quando líderes da igreja começaram a formalizar o cânon bíblico, Enoque foi deixado de fora. A razão oficial era que sua autoria não podia ser verificada com certeza absoluta. Mas estudiosos debatem se havia outras motivações. O conteúdo de Enoque é perturbador. Ele descreve anjos caídos em detalhes gráficos. Ele fala sobre corrupção genética e híbridos sobrenaturais. Ele revela segredos sobre o mundo espiritual que muitos líderes religiosos consideravam perigosos para crentes comuns. Inscreva-se neste canal se você quer descobrir verdades bíblicas que não são ensinadas nos púlpitos tradicionais. Este conhecimento não é para causar medo, mas para preparar você espiritualmente. O texto de Enoque descreve uma invasão angelical. Não uma invasão de salvação, mas de rebelião. 200 anjos chamados vigilantes desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um juramento. Eles cruzaram uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Eles se uniram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes chamados Nefilim. Isso não é mitologia. Isso está registrado em Gênesis 6. Mas Enoque fornece os detalhes que Moisés resumiu. Esses seres não eram apenas grandes em tamanho. Eles eram violentos, carnívoros e consumiam recursos humanos a ponto de causar fome. Enoque 7:3-5 descreve como eles devoravam a humanidade. Eles ensinaram feitiçaria, astrologia, fabricação de armas e sedução através de cosméticos e joias. Cada ensinamento tinha um propósito: corromper a criação de Deus e afastar a humanidade do Criador. Deus não ignorou essa rebelião. Ele enviou o dilúvio. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria perde. Os vigilantes não foram destruídos. Eles foram aprisionados. 2 Pedro 2:4 confirma que Deus lançou anjos que pecaram em cadeias de escuridão, reservados para julgamento. Aprisionamento significa libertação futura. Enoque profetiza sobre esse momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que está por vir. A verdade
não deve ser escondida por mais tempo. Você pode estar se perguntando por que isso importa hoje. A resposta está ao seu redor. Vivemos em uma era onde cientistas manipulam DNA. Empresas criam embriões híbridos entre humanos e animais. Governos admitem abertamente a existência de inteligência não humana. O véu entre o natural e o sobrenatural está ficando cada vez mais fino. Enoque não escreveu para sua própria geração apenas. Ele escreveu para os últimos dias. Jesus disse em Mateus 24:37 que a vinda do Filho do Homem seria como os dias de Noé. O que caracterizava os dias de Noé? Corrupção genética, violência desenfreada, conhecimento proibido sendo disseminado, espiritualidade falsa florescendo, silêncio dos líderes espirituais sobre a verdade. Todos esses sinais estão presentes agora. O livro que foi escondido está voltando à luz. Não por acaso. Deus está revelando verdades que foram seladas até o tempo do fim. Daniel 12:4 profetiza que o conhecimento seria aumentado nos últimos dias. Isso inclui conhecimento espiritual. Você está vivendo nesse tempo. E o que você faz com esse conhecimento determinará como você navegará nos dias sombrios à frente. Mas antes de falarmos sobre preparação, você precisa entender quem era o homem que registrou essas revelações e o que o qualificava para ver o que outros não podiam ver. Capítulo 2. Quem era Enoque e por que ele importa? Enoque não era um profeta comum. Sua vida foi marcada por algo extraordinário registrado em apenas 2 frases na Bíblia hebraica. Gênesis 5:22 diz que ele andou com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém. Depois, Gênesis 5:24 simplesmente afirma que ele não estava mais, porque Deus o tomou. Nenhum relato de doença, nenhuma sepultura, nenhum luto. Ele foi trasladado diretamente para a presença divina. Apenas 2 homens na história bíblica escaparam da morte dessa forma. Enoque foi o primeiro. Elias foi o segundo. Hebreus 11:5 nos dá uma pista sobre o porquê. Enoque foi trasladado porque agradou a Deus, e antes de sua trasladação, tinha testemunho de que havia agradado a Deus. Isso não era baseado em obras religiosas externas. Era baseado em fé genuína e comunhão íntima com o Criador. Mas o que significa andar com Deus? No hebraico, a frase implica movimento constante na mesma direção. Enoque não teve um encontro isolado com Deus. Ele viveu 300 anos em comunhão ininterrupta. Imagine ter acesso diário ao trono celestial. Imagine conversas contínuas com o próprio Criador. Esse era o mundo de Enoque. Curta este vídeo se você deseja ter o tipo de relacionamento com Deus que Enoque teve. Essa intimidade ainda está disponível hoje através de Cristo. Enoque viveu em uma era sombria. Apenas 7 gerações após Adão, a humanidade já estava em declínio espiritual acelerado. Gênesis capítulo 4 descreve a linhagem de Caim, marcada por violência e rebelião. Lameque, descendente de Caim, gabou-se de assassinato. A cultura humana estava desenvolvendo tecnologia e arte, mas afastando-se de Deus espiritualmente. No meio dessa escuridão, Enoque brilhava como luz. Ele não se isolou da sociedade. Ele teve família. Ele gerou filhos e filhas. Mas ele manteve sua lealdade ao Criador. E foi nesse contexto que Deus começou a revelar a ele segredos sobre o reino angelical, a rebelião dos vigilantes e o julgamento vindouro. O nome Enoque significa dedicado ou iniciado. Sua vida correspondeu ao seu nome. Ele foi iniciado em mistérios celestiais que outros homens de sua época desconheciam. Mas essas revelações não eram para satisfazer curiosidade. Elas tinham um propósito profético.
Enoque viu o dilúvio antes que uma gota de chuva caísse. Ele viu o julgamento dos anjos rebeldes antes que eles fossem aprisionados. E ele viu a vinda do Senhor com 10 milhares de santos, muito antes da encarnação de Cristo. Judas, o meio-irmão de Jesus, validou Enoque ao citá-lo diretamente. Judas 1, 14 a 15, registra a profecia de Enoque sobre o retorno de Cristo em julgamento. Isso é extraordinário. Um escritor do Novo Testamento reconhece a autoridade profética em um texto que não estava no cânon hebraico padrão. Isso deveria nos fazer perguntar por que ignoramos o que os apóstolos respeitavam. Comente abaixo qual parte da vida de Enoque mais te impacta. Sua trasladação, suas visões, sua coragem profética? Os escritos de Enoque foram preservados em várias formas. A versão etíope é a mais completa, contendo 108 capítulos divididos em 5 seções principais. A primeira seção descreve a queda dos vigilantes. A segunda contém as parábolas de Enoque sobre julgamento e redenção. A terceira detalha os luminares celestiais e o calendário sagrado. A quarta registra visões proféticas sobre história futura. A quinta apresenta a exortação de Enoque a seus filhos. Fragmentos em aramaico encontrados em Qumran confirmam que o livro de Enoque circulava amplamente entre judeus do Segundo Templo. Havia pelo menos 11 cópias manuscritas diferentes nas cavernas do Mar Morto. Isso indica que não era texto marginal. Era considerado escritura importante por comunidades inteiras. Então, por que houve resistência a Enoque nos séculos posteriores? Parte da razão era teológica. O livro descreve anjos de forma muito humana. Eles sentem desejo. Eles fazem escolhas rebeldes. Eles sofrem consequências. A isso desafiava doutrinas que preferiam ver anjos como servos perfeitamente obedientes, sem livre-arbítrio real. Outra razão era o conteúdo sobre os nefilim e híbridos. Líderes religiosos temiam que crentes comuns ficassem obcecados com demonologia em vez de se concentrar em Cristo. Então, gradualmente, o livro foi empurrado para as margens. Mas Deus tem um jeito de trazer luz escondida de volta no tempo certo. Estamos vivendo na geração que precisa dessa luz. Enoque escreveu para nós. Suas visões sobre os últimos dias não eram apenas para informar, mas para equipar. E a primeira coisa que ele nos equipou para entender é a identidade verdadeira dos vigilantes. Quem eram esses seres? De onde vieram? E o que os tornou tão perigosos que Deus teve que intervir com um dilúvio global? A resposta vai mudar a forma como você lê Gênesis para sempre. Capítulo 3. Os vigilantes, anjos ou algo mais sombrio. A Bíblia usa um termo específico em Gênesis 6, 2, que a maioria das traduções suaviza. O texto hebraico diz Ben Elohim. Isso significa filhos de Deus. Não filhos no sentido de descendência humana, mas no sentido de seres criados diretamente por Deus. Jó 1, 6 usa o mesmo termo para descrever anjos se apresentando diante do trono divino. Jó 38, 7 fala dos filhos de Deus, gritando de alegria na criação do mundo. Esses eram seres angelicais, mas nem todos os anjos permaneceram leais. Enoque revela que uma classe específica de anjos recebeu a função de vigiar a humanidade. Eles eram chamados de vigilantes. Em aramaico, a palavra é irim. Em grego, egregoroi. O conceito aparece até em Daniel 4, 13, onde um vigilante santo desce do céu com um decreto divino. Esses seres tinham autoridade e acesso especial ao reino terrestre. O problema começou quando eles abusaram dessa autoridade. Enoque, capítulo 6, descreve o momento da rebelião. Os vigilantes olharam para as filhas dos homens e as acharam belas. Isso não era apreciação estética inocente.
era desejo sexual proibido. Anjos não foram criados para se reproduzir. Eles não têm gênero no sentido humano. Jesus confirmou isso em Mateus 22, 30, quando disse que na ressurreição as pessoas serão como os anjos, que não se casam. Inscreva-se agora para entender as verdades que a maioria dos cristãos nunca ouve nos domingos pela manhã. Então, como anjos poderiam se unir com mulheres humanas? A resposta está em sua capacidade de manifestação física. Anjos aparecem em forma humana ao longo das Escrituras. Eles comem com Abraão. Eles lutam com Jacó. Eles são confundidos com homens normais em Sodoma. Gênesis 19 mostra que os habitantes de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos que visitaram Ló. Isso indica que anjos manifestados fisicamente possuem características biológicas reconhecíveis. Os vigilantes exploraram essa capacidade. Eles não apenas tomaram forma humana temporariamente. Eles permaneceram em forma física tempo suficiente para gerar descendência. Isso cruzou uma fronteira fundamental estabelecida por Deus. Era mistura de dimensões. Era a violação da ordem criada. E produziu algo que nunca deveria existir: os Nefilim. A palavra Nefilim vem de Nafal, que significa cair. Eles eram os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Números 13, 33 os descreve como gigantes tão grandes que os espiões israelitas se sentiam como gafanhotos. Deuteronômio 2 e 3 mencionam Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 4 metros de comprimento. Esses não eram humanos normais, mas tamanho físico não era sua característica mais perigosa. Enoque revela que os Nefilim eram violentos, predatórios e insaciáveis. Eles consumiam os recursos humanos. Eles ensinavam guerra e derramamento de sangue. Eles corrompiam a genética humana através de mais reprodução híbrida. A Terra estava sendo transformada em algo irreconhecível. E Deus viu que a maldade do homem era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, conforme Gênesis 6, 5. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber a verdade sobre Gênesis 6. Não é mitologia. É história espiritual literal. Os vigilantes não agiram sozinhos. Enoque identifica 200 deles por nome e função. Senjaza era o líder. Azazel ensinava a fabricação de armas e cosméticos de sedução. Outros ensinavam feitiçaria, astrologia, leitura de sinais celestiais e herbologia para abortos. Cada vigilante tinha uma especialidade que corrompeu algum aspecto da cultura humana. Por que Deus permitiu isso? A mesma razão que ele permite rebelião humana: livre-arbítrio. Anjos, como humanos, foram criados com capacidade de escolha. Amor forçado não é amor. Obediência robótica não é relacionamento. Deus queria servos que o escolhessem livremente. Alguns escolheram rebelião, e suas escolhas tiveram consequências catastróficas. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Os vigilantes não foram aniquilados. Eles foram aprisionados. 2 Pedro 2, 4 diz que Deus os lançou no Tártaro, o abismo mais profundo de escuridão, reservados para julgamento. Judas verso 6 confirma isso, dizendo que os anjos que não guardaram seu principado estão reservados em prisões eternas para o julgamento do grande dia. Prisões eternas até um dia de julgamento. Isso significa que há uma data de liberação. Enoque profetiza sobre esse momento. Ele descreve um tempo futuro, quando esses seres voltarão brevemente antes do julgamento final. E as condições na terra quando eles voltarem serão exatamente como nos dias de Noé. Jesus conectou esses pontos em Mateus 24,
37. Ele não estava usando metáfora. Ele estava dando cronologia profética literal. Curta este vídeo se você está começando a entender as peças proféticas que se encaixam agora. A imagem está ficando mais clara. Estudiosos debatem se todos os 200 vigilantes foram aprisionados ou se alguns permaneceram livres em forma demoníaca. Efésios 6, 12 descreve hierarquias espirituais de maldade, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso sugere uma estrutura organizada de forças demoníacas ainda operando. Mas os vigilantes originais, os 200 que iniciaram a corrupção genética, estão presos. Sua libertação será um evento distinto e reconhecível. E quando acontecer, o mundo não vai entender o que está vendo. Governos vão chamar de contato alienígena. Cientistas vão tentar explicar com física dimensional. Mídia vai glamorizar como o próximo passo na evolução humana. Mas você vai saber a verdade. Você vai reconhecer a antiga rebelião voltando à superfície. E você não será pego de surpresa, porque agora você entende o que realmente aconteceu em Gênesis 6 e por que Deus respondeu do jeito que respondeu. Capítulo 4, Gênesis 6, revelado o que realmente aconteceu. Gênesis 6, 1 a 4 é uma das passagens mais debatidas em toda a Escritura. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, o Senhor disse que seu espírito não contenderia para sempre com o homem, pois ele é carne, mas seus dias seriam 120 anos. Havia nefilins na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Interpretações modernas tentam suavizar esse texto. Alguns dizem que filhos de Deus significa apenas descendentes de Sete, a linhagem piedosa. Filhas dos homens seriam descendentes de Caim, a linhagem ímpia. Segundo essa visão, o problema era apenas casamento misto entre crentes e incrédulos. Mas essa interpretação cria mais problemas do que resolve. Primeiro, por que casamento entre duas linhagens humanas produziria gigantes? Segundo, por que isso seria tão grave a ponto de provocar o dilúvio global? Terceiro, por que Pedro e Judas descrevem isso como anjos pecando e sendo aprisionados? A interpretação de linhagem humana não responde essas perguntas. Mas a interpretação angelical responde todas elas. Inscreva-se para receber interpretações bíblicas que não evitam textos difíceis. A verdade completa é mais poderosa que meias verdades confortáveis. Os filhos de Deus em Gênesis 6, 2 são os mesmos Ben Elohim mencionados em Jó. São seres angelicais. E eles não apenas se casaram com mulheres humanas em cerimônias respeitosas. O verbo hebraico lakash significa tomar, agarrar, capturar. Havia um elemento de força. Eles escolheram quaisquer mulheres que quiseram. Não havia consentimento. Não havia ordem. Era violação em escala massiva. A resposta de Deus no verso 3 é importante. Ele coloca um limite de tempo de 120 anos. Isso não significa que humanos viveriam apenas 120 anos dali em diante. Noé viveu 950 anos após o dilúvio. Abraão viveu 175 anos. O limite de 120 anos era o tempo até o julgamento do dilúvio. E Deus estava dando à humanidade um ultimato: tempo para arrependimento, tempo para Noé construir a arca, tempo para a advertência profética ser proclamada. Mas a corrupção acelerou durante esses 120 anos. Os nefilins se multiplicaram.
Enoque descreve como eles consumiam tudo: comida humana, animais e, eventualmente, uns aos outros. Violência cobriu a terra. Gênesis 6, 11 a 12, diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. A palavra hebraica para corrompido é shachat. Significa arruinado, destruído, desfigurado além de reconhecimento. Não era apenas pecado moral, era corrupção literal da carne. DNA estava sendo alterado. A imagem de Deus no homem estava sendo desfigurada. Se Deus não tivesse intervindo, não haveria humanidade pura restante, através da qual o Messias prometido poderia vir. Comente abaixo se você já percebeu como essa história conecta diretamente com a promessa de redenção em Gênesis 3, 15. O dilúvio protegeu a linhagem messiânica. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim não significa moralmente perfeito sem pecado. Significa completo, inteiro, sem defeito. Era um termo usado para animais sacrificiais que não tinham manchas físicas. Noé era geneticamente puro. Sua linhagem não havia sido corrompida pela mistura com Nefilim. Ele era totalmente humano, conforme Deus originalmente criou a humanidade. Essa é a razão pela qual Deus preservou Noé e sua família. Não era favoritismo arbitrário, era necessidade redentora. A promessa feita em Gênesis 3, 15, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, exigia uma linhagem humana pura, através da qual o Messias viria. Se toda a carne tivesse sido corrompida, a promessa de redenção seria impossível. O dilúvio foi julgamento, mas também foi misericórdia. Foi o reset necessário para salvar a raça humana. Compartilhe esta verdade com alguém que pensa que Deus foi cruel ao enviar o dilúvio. Quando você entende o contexto completo, você vê justiça e misericórdia operando juntas. Mas o verso 4 adiciona um detalhe perturbador. Havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois. Depois de quê? Depois do dilúvio. Como isso é possível se toda a carne foi destruída, exceto a família de Noé? Há 3 explicações possíveis. Primeira, alguns Nefilim sobreviveram em áreas montanhosas altas, onde a água não os alcançou completamente. Segunda, a genética Nefilim foi carregada através de uma das esposas dos filhos de Noé. Terceira, mais vigilantes caíram após o dilúvio e repetiram o processo. A Escritura apoia a terceira opção. Números 13 descreve Nefilim em Canaã séculos após o dilúvio. Deuteronômio menciona gigantes em várias regiões. Golias e seus irmãos eram descendentes de Refaíns, outra palavra para gigantes. Isso indica que a atividade dos vigilantes não terminou completamente, mesmo após o aprisionamento dos 200 originais. Mas aqui está a esperança. Cada vez que os Nefilim ressurgiram, Deus levantou guerreiros para destruí-los. Josué conquistou Canaã e eliminou os gigantes. Davi matou Golias. Isso estabelece um padrão. Deus não permite que a corrupção genética prevaleça permanentemente. E quando os vigilantes voltarem nos últimos dias, Deus novamente levantará um remanescente que conhece sua autoridade em Cristo. Mas antes de falarmos sobre vitória, você precisa entender exatamente quem eram os 200 e o que os tornou tão perigosos, porque eles não agiram impulsivamente. Eles fizeram um pacto, e esse pacto revela algo aterrorizante sobre a natureza da rebelião organizada. Capítulo 5. Os 200 e seu pacto proibido. Enoque. Capítulo 6 registra um momento que mudou a história. 200 vigilantes se reuniram no Monte Hermon. Esse local não foi escolhido aleatoriamente. Hermon
Fica na fronteira norte de Israel, o ponto mais alto da região, alcançando quase 3.000 metros. Seu nome significa lugar de juramento ou lugar de maldição. E foi exatamente lá que os vigilantes fizeram seu pacto sombrio. Senjasa, o líder, propôs a ideia, mas ele temia fazer isso sozinho. Ele disse aos outros: "Tenho medo de que vocês não concordem em fazer isso, e eu sozinho serei culpado por um grande pecado." Isso revela algo importante. Mesmo anjos rebeldes entendem culpa e consequência. Senjasa sabia que o que eles planejavam era transgressão horrível. Ele não queria carregar a responsabilidade sozinho. Então, ele exigiu um juramento coletivo. Todos os 200 concordaram. Eles fizeram um pacto vinculativo. Enoque 6:5 diz que eles se comprometeram com anátemas mútuas, maldições que cairiam sobre qualquer um que recuasse. Isso não era rebelião impulsiva. Era conspiração planejada. Era declaração de guerra deliberada contra a ordem criada de Deus. Inscreva-se neste canal se você quer entender como forças espirituais operam através de estruturas organizadas e não apenas caos aleatório. Os 200 desceram juntos. Enoque lista seus nomes. Senjasa trouxe 18 seguidores diretos. Azazel comandava outro grupo. Outros líderes incluíam Araquiel, que ensinou sinais da terra; Armaros, que ensinou a quebra de encantamentos; Baraquel, que ensinou astrologia; Cocabel, que ensinou constelações; Ezequiel, que ensinou conhecimento das nuvens; Araquiel, que ensinou os sinais da terra; Shamsiel, que ensinou os sinais do sol; Sariel, que ensinou o curso da lua. Cada vigilante tinha uma área de conhecimento especializado, e cada um ensinou esse conhecimento à humanidade. Mas esse não era conhecimento neutro, era conhecimento proibido. Conhecimento que Deus intencionalmente reteve porque a humanidade não estava pronta. Era conhecimento que mudaria a trajetória da civilização humana de maneiras destrutivas. Azazel merece atenção especial. Enoque 8:1 diz que Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele mostrou metais e como trabalhá-los. Ele ensinou às mulheres ornamentos, cosméticos, pedras preciosas e tinturas. Isso pode parecer inofensivo, mas o contexto é crucial. Armas de metal aceleraram violência e derramamento de sangue. Cosméticos e ornamentos eram usados para sedução e manipulação. Tudo isso alimentava a cultura de corrupção que estava destruindo a Terra. Curta este vídeo se você está vendo conexões entre o que os vigilantes ensinaram e tendências culturais modernas. Os padrões estão se repetindo. Outros vigilantes ensinaram feitiçaria e corte de raízes. Isso significa herbologia para poções mágicas, drogas alucinógenas e, possivelmente, abortos. Enoque é explícito. Eles ensinaram feitiçaria, encantamentos e o corte de raízes. Sociedades antigas praticavam farmacêutica espiritual, misturando ervas com rituais para induzir estados alterados de consciência. Isso abria portas para a comunicação demoníaca. Astrologia era outro ensinamento-chave. Não astronomia científica, mas astrologia para predição e manipulação. Os vigilantes ensinaram humanos a adorar os luminares celestiais e a ver destino nas estrelas. Isso afastou a humanidade de adorar o Criador para adorar a criação. Romanos 1:25 descreve exatamente esse processo. Por que Deus considerou esses ensinamentos tão perigosos? Porque eles roubaram da humanidade a dependência de Deus. Conhecimento dado no tempo de Deus e através de revelação divina desenvolve humildade e relacionamento. Conhecimento roubado através de rebelião espiritual desenvolve arrogância e independência. Os vigilantes não estavam educando a humanidade, estavam seduzindo a humanidade
para longe do Criador. Comente abaixo se você reconhece esses mesmos padrões de sedução operando hoje através de tecnologia, mídia e espiritualidade moderna. O pacto no Monte Hermon estabeleceu algo mais que rebelião individual. Estabeleceu hierarquia demoníaca organizada. Senjasa era o líder geral. Sob ele estavam capitães sobre grupos menores. Sob eles estavam os 200 completos. Essa estrutura militar espiritual não desapareceu após o aprisionamento. Ela foi replicada no reino demoníaco que ainda opera hoje. Paulo descreve essa hierarquia em Efésios 6, 12. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Cada palavra grega é termo militar descrevendo níveis de autoridade. Principados são arcai, governantes regionais. Potestades são exousiai, aqueles com autoridade delegada. Dominadores são cosmocratores, governantes do sistema mundial. Hostes espirituais são pneumática, forças espirituais de maldade. Essa é a estrutura que os 200 vigilantes estabeleceram. E embora eles próprios estejam aprisionados, sua organização continua através de entidades demoníacas que seguem seus métodos. Por isso Paulo diz para vestir toda a armadura de Deus. Essa não é batalha casual. É guerra contra forças altamente organizadas que têm milênios de experiência manipulando civilizações humanas. Compartilhe esta verdade com alguém que acha que guerra espiritual é apenas assunto periférico. É a realidade central por trás de todos os conflitos humanos. O pacto no Hermon também explica por que Satanás tentou Jesus naquele mesmo monte. Mateus 17 descreve a transfiguração acontecendo em um monte alto. Tradição identifica isso como o Monte Hermon. Não é coincidência. Satanás levou Jesus ao lugar onde a rebelião angelical foi juramentada e ofereceu a ele todos os reinos do mundo. Era a tentação de Jesus fazer o que os vigilantes fizeram: tomar poder através de método proibido em vez de através do plano de Deus. Jesus recusou. Ele citou Escritura. Ele permaneceu obediente ao Pai. E através dessa obediência, ele desfez legalmente o que os vigilantes fizeram ilegalmente. Mas falaremos mais sobre a vitória de Cristo depois. Primeiro, você precisa entender exatamente quais conhecimentos proibidos foram ensinados e como esses mesmos conhecimentos estão ressurgindo agora em escala global. O que os vigilantes plantaram está sendo colhido hoje, e a colheita está quase completa. Capítulo 6. Conhecimento proibido. As lições dos vigilantes. Enoque não apenas identifica os vigilantes. Ele lista especificamente o que cada um ensinou à humanidade. E quando você compara essa lista com tendências culturais modernas, as semelhanças são perturbadoras. Isso não é coincidência. É padrão profético se repetindo. Azazel ensinou metalurgia para fabricar armas. Hoje, a indústria de armamentos é uma das mais lucrativas do planeta. Nações competem para desenvolver armas cada vez mais destrutivas. Drones autônomos com inteligência artificial podem selecionar e eliminar alvos sem intervenção humana. Armas biológicas e químicas podem exterminar populações inteiras. Isso é progresso tecnológico, mas Enoque revelaria a origem espiritual por trás dessa obsessão com instrumentos de morte. Azazel também ensinou cosméticos e ornamentos para sedução. A indústria de beleza global vale centenas de bilhões de dólares. Cirurgias plásticas transformam rostos e corpos. Aplicativos de mídia social promovem imagens editadas que criam padrões impossíveis. Sedução e manipulação através de aparência não são fenômenos novos.
São estratégias antigas dos vigilantes sendo amplificadas por tecnologia moderna. Inscreva-se para entender como discernir entre progresso genuíno e ressurgimento de padrões de corrupção ancestrais. Armaros ensinou a quebra de encantamentos e contrafeitiços. Isso é o mundo da magia prática, não entretenimento. Lojas esotéricas em cidades principais vendem kits de feitiçaria completos. Influenciadores ensinam rituais de manifestação usando linguagem moderna para práticas antigas. Bruxaria é apresentada como empoderamento feminino e espiritualidade da natureza. Mas a Escritura é clara. Deuteronômio 18, 10 a 12, condena a feitiçaria, adivinhação e comunicação com espíritos. Não porque Deus quer controlar, porque essas práticas abrem portas para engano demoníaco. Baraquiel ensinou astrologia. Hoje, horóscopos estão em quase todas as revistas. Aplicativos de astrologia têm milhões de downloads. Jovens planejam relacionamentos e decisões de carreira baseados em signos zodiacais. Isso parece inofensivo, mas é adoração disfarçada. Você está consultando estrelas em vez de consultar o Criador das estrelas. Você está buscando orientação de padrões cósmicos em vez do Espírito Santo. Cocabel ensinou constelações e seu suposto significado. Shamsiel ensinou os sinais do Sol. Sariel ensinou o curso da Lua. Todos esses ensinamentos redirecionam a atenção humana do Criador para a criação. Romanos 1, 25 descreve pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Isso é exatamente o que os vigilantes facilitaram. Curta este vídeo se você está reconhecendo quantas dessas práticas são normalizadas hoje e apresentadas como inofensivas. Outros vigilantes ensinaram sinais da terra e interpretação de presságios. Hoje, isso ressurge como espiritualidade da natureza e paganismo reconstruído. Movimentos ambientalistas extremos às vezes cruzam a linha de mordomia para a adoração. A criação se torna divina em vez de criada. Gaia, a deusa terra, é invocada em rituais ecológicos. Isso não é respeito pela natureza. É retorno a padrões pré-dilúvio de idolatria. Farmacêutica espiritual merece atenção especial. Os vigilantes ensinaram o corte de raízes e drogas. A palavra grega para feitiçaria no Novo Testamento é pharmakeia, raiz de farmácia. Isso não condena a medicina legítima, mas revela a conexão histórica entre drogas alteradoras de consciência e práticas ocultas. Culturas antigas usavam alucinógenos para induzir visões e comunicação espiritual. Xamãs de tribos usavam ayahuasca, peyote e cogumelos para entrar em reinos espirituais. Essa prática está ressurgindo. Psicodélicos estão sendo reembalados como ferramentas terapêuticas e espirituais. Pesquisas acadêmicas exploram DMT, psilocibina e MDMA para tratamento de trauma. Retiros de ayahuasca atraem buscadores espirituais ocidentais. Celebridades promovem microdosagem. Mas raramente alguém pergunta: que portas espirituais essas substâncias abrem? E quem está do outro lado dessas portas? Comente abaixo se você conhece alguém que foi atraído para a espiritualidade psicodélica e acabou encontrando confusão espiritual em vez de clareza. Enoque também menciona que os vigilantes ensinaram aborto através de herbologia. A palavra usada implica destruição de vida no ventre. Hoje, aborto é debatido em termos políticos e direitos individuais. Mas espiritualmente, onde há uma conexão mais profunda, culturas antigas sacrificavam crianças para demônios. Levítico 18, 21 proíbe sacrifício a Moloque. Salmo 106, 37 a 38 descreve Israel sacrificando filhos a ídolos,
derramando sangue inocente. Apocalipse 2, 20 condena Jezabel por ensinar imoralidade sexual e comer alimentos sacrificados a ídolos. Há padrão bíblico ligando o derramamento de sangue inocente, especialmente infantil, à adoração demoníaca. Isso não significa que todas as mulheres que fizeram abortos estavam consciente e intencionalmente adorando demônios, mas significa que há uma realidade espiritual por trás da prática que vai além da discussão política. E forças espirituais que os vigilantes serviram têm investimento na continuação dessa prática. Compartilhe esta verdade com alguém que está disposto a olhar além de narrativas culturais e considerar dimensões espirituais de questões sociais. O conhecimento mais perigoso que os vigilantes ensinaram não foi técnico, foi espiritual. Eles ensinaram humanidade a se comunicar com entidades não humanas. Eles abriram canais de comunicação entre dimensões que Deus intencionalmente manteve fechados. E uma vez que esses canais foram abertos, nunca foram completamente fechados novamente. Eles foram apenas empurrados para as sombras. Mas agora, eles estão voltando à luz pública. E o mundo está sendo preparado para aceitar contato com inteligências não humanas, como o próximo estágio da evolução humana. Mas você sabe a verdade. Você sabe que essa não é evolução. É o mesmo engano antigo, com roupagem moderna. E isso nos leva aos 3 sinais que Enoque disse que marcariam o retorno dos vigilantes. Sinais que estão se manifestando agora mesmo diante dos nossos olhos. Capítulo 7. Os 3 sinais do retorno. Enoque não apenas descreveu o que aconteceu, ele profetizou sobre quando aconteceria novamente. E ele deu sinais específicos que marcariam o retorno dos vigilantes. 3 sinais principais se destacam. Primeiro, corrupção da ordem natural através de cruzamento de fronteiras genéticas. Segundo, explosão de conhecimento proibido e comunicação com entidades não humanas. Terceiro, silêncio de líderes espirituais que deveriam estar alertando o povo. Todos os 3 estão acontecendo agora. Vamos começar com o primeiro sinal. Corrupção da ordem natural. Gênesis 1 estabelece o princípio de reprodução segundo sua espécie. Deus criou plantas. Há animais e humanos com limites genéticos. Trigo produz trigo. Cães produzem cães. Humanos produzem humanos. Cruzamentos dentro de espécies são naturais, mas cruzamentos entre espécies violam a ordem criada. E isso é exatamente o que está acontecendo em laboratórios ao redor do mundo. Cientistas criaram embriões híbridos misturando DNA humano com animais, porcos com células humanas, macacos com genes humanos, camundongos com cérebros parcialmente humanos. O objetivo declarado é pesquisa médica e cultivo de órgãos para transplante. Mas o resultado é que a linha entre humano e animal está sendo deliberadamente borrada. Isso não é ficção científica. Isso está documentado em jornais científicos revisados por pares. Inscreva-se agora se você quer estar informado sobre desenvolvimentos que a maioria das igrejas não está discutindo, mas que têm implicações espirituais profundas. A tecnologia CRISPR permite edição precisa de genes. Cientistas podem cortar e colar sequências de DNA como se fossem texto em um documento. Bebês já nasceram com genes editados. China anunciou o nascimento de gêmeas, cujo DNA foi modificado para resistir a HIV. A comunidade científica ficou chocada publicamente, mas a tecnologia agora existe e está sendo usada. Uma vez que a caixa de Pandora é aberta, ela não pode ser fechada. Defensores argumentam que isso é medicina. Opositores alertam sobre eugenia e design de bebês. Mas a questão espiritual vai mais fundo.
quem tem autoridade para reescrever o código genético humano? Se Deus codificou sua imagem no DNA humano, então, alterá-lo é alterar a imagem de Deus. Isso não é teorização religiosa. Isso é teologia prática, aplicada à biotecnologia moderna. Os vigilantes corromperam genética humana ao se reproduzirem com mulheres. Eles cruzaram a fronteira entre angelical e humano. Hoje, cientistas estão cruzando fronteiras entre humano e animal, entre natural e sintético. O método é diferente, mas o princípio é o mesmo. Fronteiras estabelecidas pelo Criador estão sendo violadas. Curta este vídeo se você está vendo os paralelos entre Gênesis 6 e manchetes científicas de hoje. Estamos testemunhando a repetição de padrões ancestrais. O segundo sinal é a explosão de conhecimento proibido. Daniel 12, 4 profetiza que no tempo do fim o conhecimento aumentará. Isso não significa apenas informação técnica. Significa conhecimento espiritual e oculto. E estamos vendo exatamente isso. Práticas que eram marginalizadas décadas atrás agora são mainstream. Astrologia, tarô, bruxaria, comunicação com espíritos, tudo isso é normalizado e comercializado. Mas o aspecto mais perturbador é o reconhecimento oficial de inteligência não humana. Em 2023 e 2024, audiências no Congresso dos Estados Unidos confirmaram que o governo possui craft não humanos e materiais biológicos não humanos. Oficiais militares de alta patente testemunharam sob juramento que há interação contínua com inteligências não humanas. Isso não é teoria da conspiração de internet. Isso é testemunho oficial registrado. A narrativa pública está sendo cuidadosamente preparada. Esses seres são apresentados como extraterrestres avançados de outros planetas. Isso prepara a humanidade para aceitar contato aberto. Mas a Escritura oferece interpretação diferente. 2 Coríntios 11:14 nos alerta que Satanás se disfarça como anjo de luz. Espíritos enganadores podem se manifestar de qualquer forma que facilite o engano. Se a cultura moderna acredita em alienígenas, então entidades demoníacas se manifestarão como alienígenas. Comente abaixo se você já percebeu como fenômenos UFO são descritos de formas que estranhamente se alinham com descrições bíblicas de atividade demoníaca e angelical. Os vigilantes ensinaram conhecimento proibido para afastar a humanidade de Deus. Entidades não humanas hoje fazem o mesmo. Contatados de fenômenos UFO frequentemente relatam mensagens espirituais. Essas mensagens quase sempre promovem relativismo moral. Todos os caminhos levam a Deus. Humanidade está evoluindo para a consciência superior. Jesus era apenas um professor iluminado, e não há julgamento ou inferno. Essas são doutrinas de demônios disfarçadas como iluminação cósmica. O terceiro sinal é o mais triste. Silêncio de líderes espirituais. Ezequiel 33, 6 diz que se o vigia vê o perigo chegando, mas não toca a trombeta, e o povo não é avisado, então o sangue deles será cobrado da mão do vigia. Deus responsabiliza líderes espirituais por alertar o povo. Mas hoje, quantos pastores estão ensinando sobre Gênesis 6, o livro de Enoque, os vigilantes ou guerra espiritual real? Quantos estão alertando sobre as dimensões espirituais da biotecnologia ou do fenômeno UFO? A maioria permanece em silêncio. Parte desse silêncio é ignorância. Seminários não ensinam sobre Enoque ou sobre a interpretação angelical de Gênesis 6. Parte é medo de controvérsia. Pastores não querem ser ridicularizados ou perder membros. Parte é conforto. É mais fácil pregar sobre bênçãos e prosperidade
do que sobre guerra espiritual e os últimos dias. Mas Deus não chamou vigias para serem populares. Ele os chamou para serem fiéis. Compartilhe esta mensagem com líderes espirituais que têm coragem de ensinar verdade completa, mesmo quando é desconfortável. O remanescente precisa de pastores corajosos. Esses 3 sinais não são isolados. Eles estão convergindo. Corrupção genética está acelerando. Conhecimento proibido está explodindo. Líderes espirituais estão silenciosos. E o mundo está sendo preparado para aceitar o retorno de seres que ele não reconhece como os antigos vigilantes. Mas você reconhece. Você sabe a história real. E você não será enganado. Porque agora vamos mergulhar mais fundo no primeiro sinal. E vamos explorar exatamente como a corrupção genética está acontecendo hoje e por que isso importa espiritualmente. O que os vigilantes fizeram com reprodução, cientistas modernos fazem com tecnologia. Mas o resultado final é o mesmo: desfiguração da imagem de Deus na humanidade. Capítulo 8. Corrupção genética. Ontem e hoje. Os vigilantes corromperam o genoma humano através de reprodução. Hoje, cientistas fazem isso através de edição genética. O método mudou, mas a violação da ordem criada permanece a mesma. E as implicações espirituais são profundas. Quando Deus criou a humanidade, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 27 confirma que Deus criou o homem à sua imagem. Essa imagem não é apenas espiritual. Ela está codificada na própria estrutura física e biológica do ser humano. O DNA humano contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases. Isso é informação. Informação complexa, precisa e intencional. Código genético não surge de processos aleatórios. Código sempre aponta para codificador. E o codificador mestre é Deus. Salmo 139, 13 a 14, diz que Deus formou as partes internas do ser humano, tecendo cada um no ventre da mãe. Somos feitos de maneira maravilhosa. Essa não é linguagem poética vazia. É reconhecimento de design intencional. Quando cientistas editam genes humanos, eles não estão apenas modificando biologia. Eles estão alterando o design divino. E eles fazem isso sem entender as consequências completas. Genes não operam isoladamente. Eles interagem em redes complexas. Alterar um gene pode ter efeitos cascata imprevisíveis. Cientistas chamam isso de efeitos off-target. Mas espiritualmente, estamos falando de algo mais sério: interferência não autorizada no projeto de Deus. Inscreva-se para entender como desenvolvimentos científicos se conectam com teologia bíblica e profecia. Essa é a conversa que a igreja deveria estar tendo. A tecnologia CRISPR-Cas9 permite edição precisa de DNA. Funciona como tesoura molecular que corta sequências específicas e permite inserção de novo código genético. Cientistas já usaram isso para curar doenças genéticas em camundongos. Eles modificaram embriões humanos para remover genes de doenças hereditárias. O próximo passo é aprimoramento. Não apenas corrigir defeitos, mas melhorar capacidades. Imagine bebês projetados com QI mais alto, força muscular aumentada, resistência a doenças e aparência física otimizada. Isso é chamado de designer babies. Defensores argumentam que é evolução dirigida. Críticos alertam sobre desigualdade social e eugenia. Mas a questão espiritual é: humanos têm o direito de redesenhar a espécie humana? Os vigilantes tentaram fazer exatamente isso. Eles tentaram criar uma raça superior híbrida. O resultado foram os Nefilim, seres que Deus julgou e destruiu. Hoje, a tecnologia permite o mesmo objetivo através de meios diferentes. E, novamente, Deus não permanecerá em silêncio.
Mas desta vez, o julgamento não virá através de água, virá através de fogo. 2 Pedro 3, 7 diz que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do julgamento e destruição dos ímpios. Curta este vídeo se você está entendendo que profecia bíblica não é apenas sobre política internacional. É sobre biotecnologia, transhumanismo e redesign da humanidade. Transhumanismo é um movimento que promove aprimoramento humano através de tecnologia. Isso inclui edição genética, implantes cibernéticos, interface cérebro-computador e, eventualmente, upload de consciência para substratos digitais. O objetivo declarado é superar limitações biológicas e alcançar imortalidade. Mas espiritualmente, isso é tentativa de redenção tecnológica sem Deus. É salvação através de ciência em vez de através de Cristo. Apocalipse 13 descreve a marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Muitos interpretam isso como sistema econômico digital. Mas pode haver componente biológico. E se a marca envolver modificação genética ou implante que altera a própria natureza humana? E se aceitar a marca significa deixar de ser humano conforme Deus definiu humanidade? Então, a razão pela qual quem aceita a marca não pode ser redimido se torna clara. Não é que Deus se recusa a perdoá-los, é que eles não são mais a espécie para a qual a redenção foi oferecida. Isso não é especulação selvagem, é extrapolação cuidadosa, baseada em trajetória tecnológica atual e padrões bíblicos. Os vigilantes criaram seres que não podiam ser redimidos porque não eram totalmente humanos. Se a marca da besta alterar genética humana, além de certo ponto, o mesmo princípio se aplica. Comente abaixo se você acha que a marca da besta terá componente biológico além de componente econômico. A convergência de biotecnologia e controle econômico é difícil de ignorar. Outra área de preocupação é a criação de quimeras. Quimeras são organismos contendo células de duas ou mais espécies diferentes. Cientistas já criaram porcos com células humanas para cultivar órgãos para transplante. Eles injetaram células-tronco humanas em embriões de porcos e deixaram os embriões se desenvolverem. O resultado é um animal com alguns tecidos parcialmente humanos. O objetivo é resolver escassez de órgãos para transplante. Mas o processo levanta questões éticas e espirituais profundas. Onde está a linha entre animal e humano? Se um porco tem 10% de células humanas, ainda é apenas um porco? E se tem 50%? E se tem cérebro parcialmente humano? Em que ponto a criatura ganha dignidade humana e direitos? Levítico 19 proíbe cruzamento de espécies de gado. Deuteronômio 22, 9 a 11 proíbe plantar 2 tipos de semente no mesmo campo e arar com boi e jumento juntos. Por que Deus se importava com isso? Porque Ele estabeleceu fronteiras na criação. Essas fronteiras refletem ordem divina. Violá-las é rejeitar a sabedoria do Criador e afirmar a autonomia humana sobre design divino. Compartilhe esta verdade com alguém que trabalha em ciência ou medicina. Não para condenar, mas para convidar reflexão sobre dimensões espirituais do trabalho científico. A corrupção genética dos dias de Noé quase destruiu a linhagem messiânica. Se toda a carne tivesse sido corrompida, Jesus não poderia ter vindo como descendente de Adão. O dilúvio preservou a linhagem pura através de Noé. Hoje, Jesus já veio. A redenção foi conquistada. Mas Satanás ainda odeia a humanidade porque somos feitos à imagem de Deus. Se ele pode desfigurar essa imagem através de corrupção genética, ele causa dano a algo que Deus ama. E aqui está o ponto crucial. Quando os vigilantes voltarem,
E eles não virão apenas com engano espiritual. Eles virão com tecnologia. Eles oferecerão aprimoramento. Eles prometerão cura, imortalidade e evolução. E a maioria da humanidade aceitará, assim como Eva aceitou a promessa da serpente de que ela seria como Deus. Mas você não aceitará, porque você conhece a história. Você sabe o que aconteceu da última vez. E você sabe que há apenas um caminho para a verdadeira redenção e transformação. E esse caminho não é através de edição genética ou upgrade tecnológico. É através do sangue de Jesus Cristo. Mas para permanecer firme, você precisa entender por que a igreja moderna está tão silenciosa sobre essas verdades. Por que pastores não estão ensinando isso? E o que você pode fazer quando líderes espirituais falham em liderar? Capítulo 9. O silêncio da igreja moderna. A igreja deveria ser a voz profética, alertando o mundo sobre engano espiritual. Mas em grande parte, ela está em silêncio. Pastores pregam sobre bênçãos, prosperidade, relacionamentos e propósito. Essas coisas têm seu lugar. Mas onde estão os ensinamentos sobre guerra espiritual, sobre os vigilantes, sobre Gênesis 6, sobre a realidade de hierarquias demoníacas? Onde está a preparação do povo de Deus para os dias sombrios à frente? 2 Timóteo 4, 3-4 profetiza sobre isso. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo comichão nos ouvidos, acumularão mestres para si mesmos, segundo as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Isso está acontecendo agora. Pessoas querem mensagens que as façam se sentir bem. Elas não querem ouvir sobre julgamento, guerra espiritual ou desconforto. E pastores respondem à demanda. Igrejas competem por membros. Números e ofertas importam. Ensinar verdades duras pode afastar pessoas. Então, o evangelho é suavizado. As arestas são lixadas. E o rebanho fica despreparado para os lobos que estão chegando. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Inscreva-se se você está cansado de mensagens superficiais e quer ensino bíblico profundo que prepara você para a realidade espiritual. Ezequiel 33:6 é um texto aterrorizante para líderes espirituais. Se o vigia vê a espada vindo e não toca a trombeta, e o povo não é advertido, e vem a espada e tira a vida de alguém, esse alguém foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue, da mão do vigia, o requererei. Deus responsabiliza os vigias. Se eles veem perigo e permanecem em silêncio, o sangue do povo é cobrado deles. Quantos pastores hoje veem os sinais? Eles veem corrupção genética, explosão de ocultismo, governo confirmando inteligência não humana. Eles veem Gênesis 6 se repetindo. Mas eles permanecem em silêncio porque têm medo de serem ridicularizados, medo de perder reputação, medo de serem chamados de teóricos da conspiração. Mas Deus não chamou vigias para serem populares. Ele os chamou para serem fiéis. Há 3 razões principais para o silêncio da igreja. Primeira, ignorância. Muitos pastores genuinamente não sabem. Seminários não ensinam sobre Enoque, vigilantes ou interpretação angelical de Gênesis 6. Formação teológica moderna frequentemente ignora dimensões sobrenaturais da Escritura em favor de interpretações racionalistas. Segunda razão é medo. Medo de controvérsia, medo de divisão, medo de ser rotulado como extremo, medo de perder posição ou plataforma. Mas Gálatas 1:10 pergunta: acaso procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Curta este vídeo se você reconhece que agradar a Deus às vezes significa ser impopular com pessoas, incluindo pessoas religiosas. Terceira razão é conforto. A Igreja Ocidental está confortável. Temos liberdade religiosa, edifícios bonitos, tecnologia de som de qualidade e cafés nos saguões. Por que perturbar isso com mensagens desconfortáveis sobre guerra espiritual e julgamento vindouro? Mas Jesus advertiu a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:17. Dizes: estou rico, adquiri riquezas e de nada tenho falta. E não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Prosperidade material pode mascarar pobreza espiritual, e conforto pode produzir complacência. Mas tempos difíceis estão chegando, e igreja confortável não está preparada. Mateus 24:12 profetiza que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso não é sobre o mundo, isso é sobre crentes. Sob pressão e engano, muitos abandonarão a fé. Mas haverá um remanescente, sempre há. 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal em Israel. 144.000 selados em Apocalipse. Um remanescente que conhece seu Deus e permanece firme. Você faz parte desse remanescente. Você está buscando verdade, mesmo quando é desconfortável. Você está disposto a olhar nos olhos da realidade espiritual e não desviar o olhar. Comente abaixo se você se sente chamado para ser parte do remanescente que permanece fiel, mesmo quando a maioria se desvia. Então, o que você faz quando líderes espirituais falham? Você não abandona a igreja. Hebreus 10:25 nos instrui a não abandonar nossa congregação. Mas você se torna discípulo autodidata. Você estuda a Escritura por si mesmo. Você pede ao Espírito Santo por discernimento. Você se conecta com outros crentes que também estão buscando verdade mais profunda. E você se torna um vigia na sua própria esfera de influência. Você não precisa de plataforma grande. Você precisa de fidelidade. Fale verdade com sua família. Compartilhe com amigos. Ensine seus filhos. Use mídias sociais sabiamente. Não para espalhar medo, mas para espalhar preparação. E 2 Timóteo 2:2 diz: o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros também. Compartilhe este vídeo com alguém que está faminto por verdade bíblica mais profunda. A geração do remanescente está se levantando. A igreja primitiva floresceu sob perseguição porque estava espiritualmente preparada. Os crentes sabiam que seguir a Cristo custaria algo. Eles esperavam oposição. E quando ela veio, eles não ficaram surpresos. Eles estavam prontos. Hoje, a Igreja Ocidental está despreparada porque foi ensinada a esperar bênçãos sem batalha. Mas isso está mudando. E a sacudida que está vindo separará crentes nominais de discípulos genuínos. Você sobreviverá a essa sacudida? Sim, se você estiver fundamentado na Escritura, cheio do Espírito e enraizado em comunidade genuína. Mas você precisa de uma coisa a mais. Você precisa entender sua autoridade em Cristo, porque contra vigilantes, nefilim e forças demoníacas, conhecimento sozinho não é suficiente. Você precisa de poder, e Deus já lhe deu esse poder, mas a maioria dos crentes não sabe como usá-lo. Então agora vamos explorar a arma espiritual que você já possui e como ativá-la.